Graça e paz, meus irmãos, vamos meditar aqui Isaías capítulo 8, a partir do verso 16. A palavra de Deus nos diz: Guarde bem o testemunho, cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. No contexto em que muitas pessoas que estavam adorando a Deus abandonaram o ambiente da adoração, abandonaram o culto ao Senhor, porque eles estavam incrédulos. Eles começaram a temer a entrada dos inimigos e não estavam mais confiando na profecia do Senhor, naquilo que o Senhor havia dito ao profeta Isaías. Restou um pouco número de pessoas que estavam junto com Isaías adorando a Deus e confiando na sua palavra. E o Senhor dá uma orientação a Isaías como ele deveria proceder para manter esse povo fiel, para fortalecer o coração do povo, para que eles não fossem tomados por tantos medos, tantos conceitos que estavam invadindo o coração do povo ao assimilarem o discurso dos inimigos do Reino do Norte que estavam dizendo que Israel seria destruído. E o Senhor diz no verso 16: Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. É somente, meus irmãos, como nós voltamos os olhos para a vontade de Deus, exatamente esse é o remédio para nós reconhecermos o Senhor, que Ele é santuário em nosso meio. É aqui que está o divisor de águas, quando nós vamos ouvir a voz do Senhor, e nós vamos reconhecer a glória da voz do Senhor e tratar Ele como um santuário em nosso meio e não como rocha de ofensa. A mesma palavra do Senhor é dita àqueles que têm prazer no que é dito e àqueles que têm ódio ou repúdio àquilo que é dito pelo Senhor. A mesma palavra é dita, mas as perspectivas e as percepções dos ouvintes são totalmente diferentes, porque uns o consideram como santuário e outros como rocha de ofensa. Mas o que faz mudar o nosso coração e até mesmo preparar o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai como que mudando os nossos conceitos, preparando o nosso coração para ouvirmos mais do Senhor, para conhecermos mais e nos deleitarmos mais na sua presença. Por isso que o Senhor ele diz ao profeta Isaías: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. O testemunho aqui é o testemunho da palavra de Deus, aquilo que o Senhor dá como testemunho da sua verdade e da sua glória. E o profeta tinha a missão de fazer com que isso fosse arraigado no coração do povo, para que o povo pudesse reconhecer aquilo que é puro, a beleza da santidade de Deus, das suas palavras, e repudiar o falso ensino, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não tratar a Deus como uma pedra de tropeço, mas olhar para o ensino do mundo e repudiar o ensino do mundo, ainda que o povo de Deus possa passar por dias difíceis. E aí o profeta diz: o Senhor esconde o rosto da casa de Jacó. O povo de Deus não pode viver firme no Senhor somente com circunstâncias favoráveis. Ele deve confiar no Senhor e permanecer firme no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que o Senhor não intervenha e esconda o rosto da casa de Jacó. E aí o profeta ele reage com fé e ele diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. É como se o profeta dissesse: eu vou fazer isso que o Senhor está me mandando. Eu vou ensinar a palavra de Deus ao povo e vou esperar que o Senhor intervenha, que o Senhor faça essa palavra germinar e a igreja ser solidificada na palavra de Deus. O profeta se dirige a Deus e diz: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, com sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Uma mulher que ninguém esperava ela ter casamento, em Isaías 7,14, ela iria casar e ela iria engravidar, e ela terminou casando com o profeta Isaías. Aquilo ali foi um sinal no meio do povo, foi algo
fora do comum, porque ninguém esperava aquela mulher se casar e ter um filho. E os poucos discípulos que estavam confiando na palavra de Deus, eles também aqui, eles são como sinais e maravilhas. Porque a grande maioria do povo estava abandonando e fazendo aliança com a Síria, não confiando na palavra de Deus. Mas o que é que realmente faz um povo continuar firme, ainda sendo minoria no meio de uma grande multidão que vira as costas para o Senhor, que tem uma perspectiva de que o caminho é o mais correto, é o mais sábio, é abandonar aquilo que o Senhor orienta, aquilo que o Senhor convoca, aquilo que o Senhor determina para o seu povo? É somente quando esse povo está selado, a lei está fortificada nos seus corações e ele pode continuar firme, porque esse povo foi doutrinado na palavra do Senhor. Eles estão fortalecidos e eles são para com toda a nação, eles são como algo extraordinário, como um sinal, algo fora do comum. Eles são diante dessa nação porque eles estão na contramão da maioria que está fazendo aliança com a Síria. O Senhor orienta ao profeta que eles não aceitem a proposta dos homens, a proposta daqueles que buscam soluções fora da presença de Deus. E por isso o verso 19, quando disserem a vocês, consultem os médios, os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. São muitos conselhos, muitas propostas, muitas orientações que nós temos nos dias de hoje, em todas as eras, em que as pessoas buscam soluções à parte da palavra de Deus. Mas o que o Senhor nos diz é que se não voltarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos à lei e ao testemunho, à santa palavra de Deus, nós certamente não veremos a luz do alvorecer, não teremos a bênção de Deus. Não seremos iluminados, não seremos abençoados, não estaremos andando segundo a vontade de Deus, andando em comunhão com o Senhor. Estaremos andando por caminhos de trevas, estaremos tropeçando e estaremos colhendo, as consequências dos nossos atos, as consequências que vão ser derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos descendentes. A questão é a quem temos ouvido. Temos ouvido a palavra de Deus ou temos ouvido o conselho deste mundo, os conselhos deste mundo? Quem são os nossos conselheiros? Quem são os nossos mestres? Quais são os ensinos que temos levado aos nossos corações? Quem tem nos guiado e quem tem moldado o nosso pensar? O Senhor orientou ao profeta Isaías dizendo: sela a lei no coração dos meus discípulos, do meu povo, para que eles sejam fortalecidos. Que a palavra de Deus seja o foco do nosso coração e da nossa mente. Que possamos voltar os nossos olhos, ter esse hábito de ler e buscarmos sermos confrontados com a palavra de Deus, para que a nossa mente, o nosso coração seja moldado à mente de Cristo e assim possamos ser revigorados para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.